Bom demais! Estamos aqui com mais uma edição do podcast, aqui diretamente do Resenha CBTD. Gente, conteúdos riquíssimos. Se você não assistiu nenhum outro episódio do podcast, vai buscar lá. E olha, um convidado mais especial que o outro, todo mundo trazendo aqui conteúdos ricos. E hoje, nesse episódio, eu vou trazer para vocês aqui uma experiência que eu tenho certeza que você vai gostar, até porque é lá do mundo financeiro. Eu estou aqui com a Juliana Oliveira, do Bradesco. Posso te chamar Ju, né? Pode me chamar de Ju, já é a minha identidade. Ju, me fala um pouco, o que você faz lá no Bradesco? Obrigada pelo convite, Cris. Eu faço parte da Unibrad, Universidade Corporativa do Bradesco. A universidade que acabou de fazer 10 anos, agora em maio. 10 anos. E a gente pode dizer que está uma forte atuação já bem estruturada dentro da organização, somos muito bem vistos, bem quistos dentro da organização. É um baita de um desafio, né? Cuidar de mais de 85 mil funcionários para capacitar. Não é para imaginar isso, é difícil imaginar. Então a Unibrad, ficamos lá na matriz do Bradesco, na Cidade de Deus, mas nós temos outros 8 campos espalhados pelo Brasil para conseguir dar conta de todo esse público. Então, basicamente, eu desenvolvo, junto com a minha equipe, soluções de aprendizagem hoje para as áreas de tecnologia. É o nosso Sabe o que eu acho legal? A simplicidade. Eu desenvolvo hoje, parece que é tão simples. Não, nada é simples. Mas a sua simplicidade de falar desse desafio... Eu comentei sobre isso mais cedo na palestra, justamente, né, que não é tão fácil. A gente sempre traz o lado bom, positivo, mas tem muitos desafios, tem muitas lições aprendidas no dia a dia. Olha... O Maracanã não cabe 85 mil pessoas. Não faço ideia de quanto cabe no Maracanã. Cabe. Agora me conta um pouco, sim, dentro desse time que você tem, desse gigantesco de pessoas, a grande maioria está em área de, por exemplo, hoje não tem mais agência, né, Júlia? Temos algumas, bastante ainda. Bastante por volta ainda. de 2.600, 2.800 agências. Bastante, né? Sim, bastante Brasil gente. Todo e fora do Brasil também, alguns pontos. Agora, dentro desse perfil de público que você tem, eu penso que você tem muitos profissionais da área de TI. Sim, são 3.400 aproximadamente só nas áreas de TI. Na minha visão, do que eu tenho visto de mercado, talvez esse seja um dos maiores desafios das empresas. Com certeza. Eu também acredito e acho que a pandemia acelerou ainda mais esse desafio, né? Acelerou a transformação digital, acelerou a necessidade de inovação, aumentaram a necessidade de trazer mais profissionais para as áreas de tecnologia, e é um mundo muito apartado de gestão de pessoas, né, de área de humanas, e é o que a gente vem tentando fazer, essa aproximação, trazer para perto, para conseguir identificar cada vez mais a necessidade deles. Na grande maioria, essa geração está em quantos anos? Hoje a gente tem um público bem miscigenado. Então, desde a nossa porta de entrada, que é a central de atendimento, que a gente chama de telebanco, são jovens universitários, a maior parte deles, até pessoas que já estão na organização há mais de 30 anos, prestes a se aposentar ou até mesmo aposentadas, mas que estão ainda atuando conosco. Hoje, o perfil, por exemplo, de quem, pelo menos da parte de formação, a gente tem um público mais masculino que feminino, pelo menos nas universidades. Isso também reflete dentro do banco, para essa área de TI? Na TI especificamente ainda não. O público masculino ainda é maioria, né? Maioria, né? Mas no banco em si, hoje somos 51% mulheres. Olha, e o restante legal. Homens. Que legal. Puxa vida. Conseguimos virar aí esse percentual. Outra coisa que eu soube aqui é que vocês estão concorrendo com um case que vocês apresentaram, né? Isso. Me conta um pouco desse case aí. É um filho que nasceu com orgulho, muito orgulho. Nós escrevemos o case de upskilling e reskilling das áreas de tecnologia na BTD e ficamos entre os 8 mais destaques, né? Ontem encerraram-se as avaliações dos cases e saberemos na sexta-feira aqui no CBTD os 3 ganhadores. Vocês ouviram o que ela disse? Entre os 8 mais. Uma baita responsabilidade e um orgulho isso, né? Muita responsabilidade e um orgulho, é de deixar o nosso coração quentinho mesmo, porque foi um desafio para mim como profissional,
até porque é de TI que estão falando, né? Eu não tinha noção desse mundo ainda, apesar de estar no banco há 21 anos, eu nunca entrei a fundo nas áreas de tecnologia. Isso aconteceu tem mais ou menos um ano, quando começou o projeto, um pouco mais de um ano. Então, para mim, é um orgulho poder contar o que a gente fez, saber que as pessoas admiram o que a gente fez, que a gente consegue contribuir com outras empresas, outras áreas, trazendo indicadores, trazendo até as lições aprendidas, como eu comentei. Ju, antes da gente falar de upskilling e reskilling, a gente está num momento bastante intenso da inteligência artificial. Como é que o banco está vendo isso? Para a parte de pessoas, né? Ainda muito novo, né? Mas o RH, a gente tem procurado trazer muitas startups para fazer alguns testes e entender, até provas de conceito, para entender mais sobre isso e saber de como é que a gente pode se apropriar e retroalimentar tudo que vem acontecendo. Como você disse, é tudo muito novo, a gente ainda tem coisas que nem foram previstas. Verdade. Mas acho que vale a experimentação, até porque somos uma empresa que está sempre em busca da transformação digital, sempre em busca de inovar cada vez mais, e acredito que isso não vai ser diferente, porque é um caminho sem volta. Alguma coisa a gente vai ter que mostrar, até trazer como para conhecimento para os nossos funcionários. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. É certo eu falar que a BIA, né, que a BIA é a inteligência artificial do Bradesco. Sim. Significa Bradesco Inteligência Artificial? Isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Ela não é uma figura feminina, mas o nome dela é Bradesco Inteligência Artificial. É pelo feminino da inteligência artificial. Sim, né? É a inteligência artificial, exato, né? A gente não fala o inteligência artificial, não, né? Isso aí. Sensacional. Agora sim, esse case que você trabalhou de TI, você trabalhou sobre upskilling e reskilling. Perfeito. Certo? Isso. Explica pra gente o que é upskilling e o que é reskilling. Então, trazendo para esse contexto de capacitação e desenvolvimento dentro da TI, a gente precisava tanto formar pessoas, deixá-las preparadas e aptas para cloud computing, porque o banco estava em fase de migrar de servidores físicos para servidores virtuais. Então, a gente chama isso de upskilling. E no caso do reskilling, que a gente precisava também, já que o mercado está tão escasso para trazermos profissionais, por que não utilizarmos da prata da casa? Então a gente precisava fazer reskilling dessas pessoas que estavam em outras áreas para que estivessem aptas também a migrar para uma possível cadeira de tecnologia. Então é isso, a gente chamou de reskilling. E fizemos as duas ações nesse mesmo projeto. Enquanto estávamos fazendo o upskilling com grande parte dos 3.400 funcionários das áreas de tecnologia, a gente promoveu um programa de formação para os nossos atendentes das centrais de atendimento, para que eles pudessem estar preparados a uma possibilidade de carreira na TI. Entendi. Como é que você está lidando hoje, por exemplo, com essa questão do home office? A gente tem percebido, principalmente os profissionais de TI, a minha empresa também, né, tem vários profissionais de TI, e muito difícil conseguir convencê-los, né, a voltar para o presencial. Como é que vocês estão trabalhando isso? Muito na base da conversa, né? Tentando dialogar e entendendo a necessidade quando for muito específica. Mas basicamente a nossa recomendação é o híbrido. Hoje a gente trabalha parcialmente em casa, parcialmente na empresa. Muitas adaptações foram feitas fisicamente falando, né? Locais de trabalho também foram adaptados para que a gente pudesse adentrar nesse novo mundo. E até falando como universidade, isso também foi um desafio, porque a nossa maior parte de soluções de aprendizagem eram presenciais antes da pandemia. Então, a gente ainda tinha muito curso síncrono, e quando veio a pandemia, assim como várias outras empresas, nos vimos na necessidade de, da noite para o dia, construir cursos assíncronos e continuar provendo conhecimento e capacitação para os funcionários. Então, eu acredito que o home office, isso é um caminho sem volta, né? A gente precisa, sim, entender as necessidades, mas a gente está bem adaptado no híbrido. Nas áreas de tecnologia, sim, ainda é uma necessidade até pelo público, né? Que a gente sabe que tem. Programadores podem programar a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, isso é muito tratado de forma particular com o gestor direto, com a diretoria de cada área, para que eles possam avaliar. Dentro de upskilling e reskilling, tem algum desafio que é maior pelo fato de estar em home office? É mais difícil fazer o up ou mais difícil o reskilling pelo fato de estar em home office? Eu penso que o reskilling é mais difícil fazer à distância. Falando aqui e agora, Juliana, né, particularmente. Sem tempo de pensar, né? Sem tempo de pensar, exatamente.
pela quantidade de informações, de novidades e de colocar em prática. Porque quando eu falo vamos programar, a pessoa precisa criar um código. Para um cara que já é programador, que ele tem experiência, ok, ele vai deslanchar. Mas para quem está chegando agora, está tendo início, contato com as linguagens de programação, acho que aí vira um desafio quando a gente fala de colocar tudo isso na prática, de mostrar numa tela, de você construir o seu código e validar com aquele instrutor. Então aí a distância vira um desafio. Entendi. Desse projeto, tem algo mais que você queira? Você fez uma palestra hoje, não fez? Fizemos, apresentamos o case hoje pela manhã, às 11 horas, para contar para o público como que foi todo esse percalço ao longo de quase um ano aí que a gente ficou. Normalmente, Ju, quando eu faço uma palestra, eu saio da palestra e fico, nossa, eu podia ter falado de tal coisa, aí você dá vontade de voltar lá para contar. Ficou alguma coisa que você... Cris, eu vou falar pra você que não ficou, porque foi tão gostoso, foi tão natural pra gente contar aquilo, o pessoal super interagiu, tivemos umas perguntas bem bacanas, então acho que não ficou. Mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos que eu coloquei lá e que eu acho importante falar. Tá. Principalmente para o nosso público, que é voltado para T&D, né, para desenvolvimento. Então, um ponto importante que a gente viu como diferencial e que fator de sucesso no projeto foi a comunicação. A gente investiu muito na divulgação, a gente investiu muito na comunicação e na interação com os participantes para que a gente pudesse aumentar esse engajamento. Então a gente trouxe eles para perto. Fizemos lives de divulgação, criamos guia de estudo, falamos com as lideranças para que as lideranças também se apropriassem disso e nos ajudassem nessa comunicação, rede social, portal corporativo. Então a gente abordamos eles de todas as formas, mas dentro das ferramentas que já tínhamos, não foi nada novo. Fomos pelo simples, porque eles já estavam habituados àquilo e foi ali que a gente encontrou um fator de sucesso. E um outro ponto também foi o trabalho colaborativo com muitas áreas envolvidas, com os nossos business partners, com as áreas de tecnologia, com os heads de tecnologia, que favoreceram super a engrenagem e o desenvolvimento de todo o projeto. Acho que hoje, para a gente criar alguma coisa, a gente precisa de uma rede colaborativa, a gente precisa de pessoas envolvidas. Eu não detenho o saber, a universidade não detém o saber, queremos prover meio para que as pessoas aprendam, para que as pessoas se desenvolvam e vejam sentido no que elas estão aprendendo. Boa. Eu vou te dar um super poder. Tô com medo. Você recebeu no seu celular todos os números de WhatsApp das pessoas que são responsáveis por treinamentos do mundo. E elas têm a necessidade de upskilling e reskilling. Qual mensagem que você manda para eles? Primeira coisa, ouçam o seu público. Saibam quem são e vão lá em loco para saber quais são as necessidades dessas pessoas. Não é tudo para todos, não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha, porque senão vai dar errado. Então, acho que dica de sucesso é estar próximo a essas pessoas, entender dessa necessidade, porque daí você vai ser mais efetivo. Quanto influencia, por exemplo, o peso dos patrocinadores do projeto? Muito. Muito. Ótima pergunta, Cris. Eu acho que se a gente não tivesse patrocinadores, sponsors, pessoas que compraram a ideia junto com a gente não conseguiria seguir. Ou pararia no meio do caminho. Então, patrocinadores são imprescindíveis para que a gente consiga colocar o projeto, para rodar e sustentar tudo isso e até mesmo levar para outras esferas os resultados que a gente estava obtendo. Então, a gente tinha reportes semanais, reportes executivos que eram feitos por esses patrocinadores. Entendi. Então, esses patrocinadores sabiam o que a gente estava fazendo, acompanhavam esses resultados e levavam para os reportes executivos. Boa. Ju, teve alguma inspiração que você teve para a construção deste case? Como, por exemplo, um livro, algum filme, algum evento que você teve acesso? Eu vou por um tema. Tá bom. Lifelong Learning. Lifelong A Learning. gente tem que aprender o tempo todo, Cris. Eu falo porque sou da área de gestão de pessoas, sou de recursos humanos, não era de tecnologia e tive que aprender sobre cloud. Não sou uma especialista, mas minimamente algo eu tive que aprender, tive que ser curiosa e buscar no Google, ou até mesmo sentar com algumas pessoas para que a gente tivesse noção do que estava acontecendo nesse mundo, algumas terminologias, para entender a estratégia e a necessidade desse nosso cliente de TI
Então, eu vou muito pelo lifelong learning. A gente tem que aprender sempre, todos os dias da nossa vida, e acho que pro resto da vida, né? Independente de qual coisa que seja, mas a curiosidade, manter-se ativo nessa questão de aprender, pesquisar. E a gente tem ferramentas para isso, diversas ferramentas disponíveis e até gratuitas que a gente pode utilizar nessa mão. É muito legal que você disse que tem um autor que ele tem dito que a gente deve ser um cientista, que é a curiosidade, né, de desenvolver e de aprender, quase que zerando. Então, assim, desaprende e recomeça a aprender. Para você não ter uma visão, ele usa o termo pastor, né, porque um pastor tem as crenças dele, não ser advogado, não ser político, e ser um cientista, que está sempre aberto ao crescimento e aberto a aprender mais. Bom, é um bom título, né? Porque o cientista, ele também é um pesquisador para a vida inteira. E é bem isso mesmo, acho que a gente tem que buscar sempre pesquisar e entender, e de diversos temas. Perfeito. Ju, como é que te acha na rede se alguém quiser mandar mais alguma pergunta para saber um pouco mais do teu projeto? Bom, pessoal, eu estou no LinkedIn como Juliana Oliveira, fiquem à vontade para me contatar, vamos conectar, me chamar, para que a gente possa trocar mais ideias, que eu acho que isso vale super, a gente aumentar a nossa rede de network e de colaboração. Juliana Oliveira, Bradesco. Boa, Ju. Obrigada, Cris. Obrigadão aí por essa riqueza de informação, curiosidade demais pra gente aqui. Parabéns pelo projeto. Obrigada, gente. Obrigada, até mais. Bom, gostou? Eu encerro então aqui mais um podcast do nosso Resenha CBTD Inspende e você. Te vejo no próximo episódio.